Oi, mulher, seja bem-vinda a mais um devocional do nosso desafio de 21 dias com Deus. Hoje é dia de receber uma das nossas convidadas. Já prepara aí o seu caderno, sua Bíblia e vem comigo receber a Jéssica. Isso aí, hoje é a Jéssica Freitas que vai compartilhar com a gente aquilo que Deus colocou no coração dela. E olha, gente, tá chegando ao fim do nosso desafio, meu coração tá apertadinho, mas eu creio que essa semana ainda o Senhor fará muitas coisas em nossas vidas. Então preste atenção, fica ligada, não se distraia, tá bom? E deixa nos comentários o que o Senhor falar ao seu coração. Compartilhe com a gente o seu testemunho, aquilo que mais brilhar os teus olhos. E é isso. Um beijo e bora lá pro devocional. Oi meninas, como vocês estão? Meu nome é Jéssica, sou casada, cristã, sou mãe de um menino de 14 anos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e do meu testemunho. Sou formada em Direito, Me formei em 2021, foi bem na época da pandemia, num pico alto de pandemia. Inclusive, minhas aulas foram finalizadas através de telas, meu TCC foi apresentado diante de um computador. Então, foram dias bem desafiadores, Porque na época eu trabalhava e estudava à noite. Para mim foi bem desafiador. Mas, graças a Deus, nós finalizamos esse ciclo, Nossa turma se formou, não tivemos os bailes, as comemorações como todo mundo, mas graças a Deus tudo deu certo e conseguimos finalizar, esse ciclo, nos formamos. E eu tô aqui agora para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. O tema proposto é constância e disciplina. Quando a Elvira me propôs esse tema, é como se o Senhor tivesse me despertado para algo que Ele tem falado comigo nesses últimos dias. O Senhor tem exigido, não só de mim, mas acredito que nesse tempo, para muitas mulheres, novos posicionamentos, novas formas de enxergar as coisas, criar novos hábitos. O Senhor tem nos chamado para mudar os hábitos velhos, porque com os hábitos velhos nós iríamos permanecer da mesma forma. Da mesma forma que eu digo, com as mesmas experiências que talvez não tenham gerado os frutos para o reino dos céus e nem os frutos para dentro da nossa casa. Então, meninas, eu vou iniciar falando um pouco da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo nos traz a seguinte passagem. Então, irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Paulo nos traz aqui a certeza daquilo que nós já sabemos. Porque muitas das vezes, irmãos, é muito difícil permanecer firme, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nos foi entregue, que nos foi direcionado a fazer. Muitas das vezes nós não estamos com força, Não estamos com disposição, e a constância é isso, é fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira fazer. E outra passagem que o Senhor me deu, quando Elvira me propôs esse tema, disciplina e constância, foi a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25. Eu vou ler um pouco para vocês. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O senhor que tinha recebido 5 talentos, imediatamente, ele negociou e ganhou outros 5. O outro que tinha recebido 2, ganhou outros 2. E o servo que tinha apenas 1 talento, saiu e fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Os talentos aqui representam ouro. Eles receberam aqui ouro, No caso. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez o ajuste de contas. Aproximou-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou os outros 5. O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui 5, mais 5, outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe o que não planta e ajunta o que não espalha, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor, vendo, respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro a um banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirei dele o talento e dei ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola que representa a volta de Jesus, que representa com muita clareza quando o Senhor vai e distribui os talentos a três servos, e quando ele volta, eles têm que prestar conta daquilo que o Senhor entregou para eles. E assim será na volta de Jesus, né? O Senhor, ele nos entregou talentos. O Senhor nos disponibilizou talentos. O que são esses talentos? São os nossos dons, né? Os dons que são disponíveis para todos que buscam pelos dons, e aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. São as coisas que o Senhor colocou dentro de nós, porque tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele confia a nós. Ele confia a nós que venhamos multiplicar, que não sejamos como um mar morto, que tudo que cai, morre, que tudo que entra, morre. Não, mas que sejamos como fonte, como rios de águas vivas, que tudo que passa pelas nossas mãos seja como águas vivas, vinda dos céus, que multiplique, sabe? Que gere vida, que não sejamos uma árvore como folhagens, que aparenta ter frutos, mas são apenas folhagens. Não, mas que sejamos como a árvore que gera frutos, e frutos bons para o reino dos céus. E eu vou contar agora para vocês um testemunho meu. Eu dei toda essa introdução a partir da questão da constância, no início, do que a palavra traz sobre constância e do que a parábola dos talentos elas traz. Qual que é a relação entre esses 2 versículos? A constância é você permanecer firme, fiel àquilo que você faz. A disciplina é você fazer mesmo sem querer fazer, sabe? Isso é você ser uma pessoa disciplinada, é eu não querer, mas eu mesmo não querendo, eu faço. O que isso tem relação com aquilo que o Senhor quer falar neste tempo? É que o Senhor, Ele nos entrega talentos, habilidades, e que eu preciso manter disciplina e constância para gerar frutos, para multiplicar aquilo que o Senhor tem nos entregado. E eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês agora. Eu nasci em um lar disfuncional, não tive pai. Fui conhecer meu pai, eu já tinha 13 anos de idade, e minha mãe me entregou para minha avó para cuidar de mim, porque a minha mãe precisava trabalhar. Automaticamente a minha avó precisava trabalhar e me entregou a minha tia, que morava na casa da minha avó, e eu vivia sempre nas mãos de outras pessoas. E a referência de amor que eu tinha com relação à minha mãe, com a minha avó, era de dar. Então elas trabalhavam para me dar. Então não tinha aquele questão de afeto, de carinho, tempo de qualidade com elas, né? Porque elas nunca estavam em casa. E muitas vezes eu me sentia muito só. Não tive paternidade e não tive amor dentro de casa. Foram 2 coisas que... E não tive também alguém que minha mãe sempre me cobrava de estudar, mas de passar de ano, mas não me incentivava dentro de casa, de estudar, de focar, de ser organizada, ser disciplinada. Com o tempo foi passando, eu tive muita dificuldade na escola de desenvolver. Minha mãe me teve muito nova. Automaticamente eu tive meu filho muito nova. Então eu via ciclos sendo repetidos dentro de casa. Eu via eu repetindo todo o padrão da minha mãe. Ser uma mãe solo, porque na época eu não fiquei com o pai do meu filho.
sendo mãe solo, sendo uma mãe sem referência. Comecei a trabalhar cedo, assim como minha mãe teve que trabalhar muito cedo. E eu fui vendo aquilo, sabe? E chegou uma hora que eu não estava mais aceitando essa situação. Eu falei, esse ciclo precisa se encerrar em mim. Eu não posso continuar isso na minha família. Preciso quebrar isso a partir da minha vida. Eu comecei a trabalhar e fiz a minha faculdade, formei a minha faculdade. Na minha casa, as minhas tias não formaram faculdade, não fizeram faculdade, não terminaram. Elas foram terminar o segundo grau, já era tarde. A minha avó também, a mesma coisa. Então, assim, ciclos se repetindo. Eu falei que a partir da minha vida, aqueles ciclos não iriam mais se repetir. Eu não aceitava aquilo mais na minha vida. E eu finalizei a minha faculdade, trabalhei. E quando o Senhor, Ele já estava me despertando para algo dele, que eu voltei, me firmei mesmo na igreja, aí que o Senhor transformou de fato a minha vida. Porque eu não tinha perspectiva de casamento. Dentro de casa, a gente não podia depender de homem, né? Que isso era um absurdo, depender de homem, ser a mulher do lar, né? Ser a mulher que cuida da casa, cuida dos filhos. Então, assim, meu padrão era que eu tinha que trabalhar, eu precisava ganhar o meu dinheiro, eu não podia depender do meu marido. E toda essa crença limitante, toda essa crença foi se desconstruindo a partir do momento que eu comecei, de fato, a viver a minha vida para Cristo. O Senhor, Ele foi quebrando isso dentro de mim. E foi muito difícil, foi muito dolorido mesmo, aceitar que eu tinha que ser a mulher sábia, que cuida do lar, né? A mulher que ora pelo marido. E o Senhor, Ele foi me mudando, foi me amoldando conforme a vontade dEle durante todo esse processo. E eu precisei ter muita disciplina, precisei ter muita constância, porque as dificuldades elas vieram para entender, para permanecer firme naquele lugar, no lugar que o Senhor tinha me chamado para estar, que é o lugar de depender dEle, que é o lugar da busca, da profundidade, da intimidade com Ele, né? De conhecer Ele. E é isso que o Senhor quer que a gente faça, nós mulheres. Não é que não devemos trabalhar, não é que não devemos ser alguém que ajuda, que auxilia o nosso marido. Não, mas é daquele lugar de dependência, sabe? De que eu posso fazer, mas nada é na força do meu braço. É tudo na dependência do Senhor. Então, ciclos foram se quebrando a partir da minha vida. Igual eu falo para o meu filho, todo ciclo de falta de amor, falta de afeto que seja quebrado em nossas vidas. Eu tento fazer pelo meu filho tudo o que eu não recebi na minha infância. Dar um amor verdadeiro, né? Dar um amor, não é dar coisas, mas é estar presente, é ser a mãe que direciona no caminho, que aconselha, que abraça, que gera afeto, que gera os frutos de amor dentro do filho, para que isso não se repita na vida dele, na vida dos filhos dele. É isso que eu tenho buscado no Senhor, essa questão de ser profunda, de ser intencional em tudo que eu faço, de me organizar, de determinar aquilo, de falar eu vou fazer e vou fazer, de ser fiel ao que eu falo a mim. Não só ser fiel ao que eu falo com as outras pessoas, mas ser fiel àquilo que eu falo para mim. Porque muitas das vezes nós somos assim, pessoas que são fiéis mais à pessoa de fora do que às próprias pessoas de dentro. Faz mais pelo outro do que para dentro de casa, sabe? É de ser aquela mulher fiel à palavra, fiel ao que eu falo para mim mesmo. Eu vou fazer uma caminhada cedo, eu vou levantar cedo e fazer uma caminhada. Não deixar que o sono me vença. Não deixar que a preguiça me vença, que a cama me vença, mas não, de determinar, eu vou fazer e fazer. Eu vou estipular ler livro tantas páginas por dia, ser fiel ao que você fala a você mesmo, ser fiel ao seu crescimento espiritual, ser fiel ao seu crescimento com relação à sua casa, no seu casamento com o seu filho, ser fiel ao seu crescimento profissional, buscar conhecimento, né, que é algo que ninguém nos tira. E buscar sermos profundas e intencionais em tudo que nós fizermos. Então, a partir disso, eu quero falar para vocês que sejamos vigilantes, né? Que estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado. E com relação à minha vida, o Senhor, Ele transformou a minha vida. O que eu tenho feito com isso?
Eu tenho tentado organizar e otimizar o meu tempo da melhor forma possível, para que eu não para que não deixe de dar a minha primícia para Deus, e porque a nossa primícia, ela tem que ser do Senhor. Então eu preciso ter o meu tempo com Deus no meu dia, fazer o meu devocional. A partir daí, eu tenho que zelar pela minha casa, porque hoje eu cuido da casa até que o Senhor me aprove, até que eu conquiste um cargo público. Eu fico dentro de casa, eu organizo as coisas da casa. Eu sou uma mulher que zela pelas coisas dentro de casa e auxilio o meu marido no que é necessário. Aí eu organizo o meu tempo, acordo cedo, eu organizo a casa, e a partir daí eu estipulo como se fosse um serviço, um trabalho, né? Porque nós temos que ser assim. Se você tem um objetivo, mesmo que seja a longo prazo, você precisa de organização. É como se fosse um serviço. Você tem que estar ali todos os dias, nem que seja por 1 hora. Mas se você procura se especializar em alguma área, se você procura fazer uma faculdade, um curso, se você procura se desenvolver profissionalmente, você precisa manter essa organização, de ter o seu tempo de estudo, que ele se torne um trabalho, um serviço para você, e estar ali todos os dias, tendo disciplina e tendo constância. É você estar no lugar mesmo sem querer e fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira fazer. É você ter essa disciplina e essa constância de estar nesse lugar todos os dias. E se falhar um dia, não tem problema, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas demandas do dia a dia. E às vezes vai acontecer de você não estar, e que você não se sabote por isso, mas que isso não seja constância, não estar no lugar, que isso seja apenas um acontecimento, algo esporádico, mas que todos os dias você esteja neste lugar. Se for uma busca por mais de Deus, por mais da palavra, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia toda, estipule um cronograma. Tem muitos cronogramas nesses aplicativos de Bíblia que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vão te orientar a ler a Bíblia toda. Se você nunca leu a Bíblia toda, se você quer ser uma mulher empreendedora, busque vídeos, tem muitas ferramentas, o YouTube te disponibiliza, mas não permita que o seu foco esteja nos lugares que não vão te levar ao êxito e sim à escassez. Porque Satanás tem cegado o entendimento de muitos. Ele tem colocado distrações, ele tem colocado muitas distrações em nosso meio. E isso tem nos feito perder tempo. E perder tempo é algo muito sério. Porque o tempo é o que nós temos de mais precioso nessa terra. E o tempo está passando. E pode ser que você chegue lá na frente e se arrependa de não ter feito aquilo que você precisava fazer. De você não ter se colocado nesse lugar, de manter a constância, a disciplina na busca por aquilo que era importante para você. E Satanás, ele tem feito isso. E tem gerado pessoas frustradas, tem gerado uma geração frustrada, depressiva e ansiosa, porque não sabe otimizar o tempo. Fica o tempo todo no telefone, passando redes sociais, Instagram. Se isso é um espinho na sua carne, você arranque ele. Que você não permita que isso se torne o seu maior desafio, porque não é. O seu tempo, ele está aí para você fazer o que precisa ser feito. É necessário que faça, para que você não se perca no caminho. E quando o tempo passar, vai ser tarde e você vai se arrepender de não ter feito aquilo que você precisa fazer e dar o seu melhor naquilo que você faz. Tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito de falar: fazer o que precisa ser feito nas condições que você tem. Se não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Fazer é fazer. Dá o seu melhor nas condições que você tem. Se você não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Então o Senhor, ele tem nos chamado para este tempo, de buscar uma paternidade nele, de buscar uma profundidade nele. E depois que eu me formei na faculdade, eu via ciclos se quebrando na minha vida, ciclos de maldição se quebrando na minha vida. E eu falei que a partir dali eu não aceitaria aquilo mais.
meu esposo tem um escritório de advocacia. Eu não fiz a faculdade com a intenção de advogar na época, mas sim de passar num concurso, porque a minha ideia era de um senso de justiça que eu tinha dentro de mim, é que eu iria me formar na faculdade, já passar no concurso da segurança pública, porque eu não aceitaria mais viver os padrões de vida que eu vivia. Eu buscava uma estabilidade financeira. Então, para mim, eu só iria ser realizada na vida se eu passar no concurso, se eu ter o meu carro, a minha casa. Aquilo ali seria minha realização, o meu futuro. E o Senhor veio desconstruindo isso. O Senhor foi me mostrando que a minha dependência não estava no concurso que eu passasse, que as coisas que eu fazia não podiam estar na força do meu braço, mas que a minha dependência iria estar nele. Não é na força do meu braço, é conforme a vontade dele, no tempo dele. E o Senhor, ele vem me ensinando isso até hoje. Todas as vezes que eu falo com ele, eu entrego em tuas mãos. Às vezes eu vejo ele indo lá e te tomando das mãos do Senhor, sabe? Querendo fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. O Senhor me falando, não é no seu tempo, não é no seu jeito, é na minha vontade, é no meu tempo. O Senhor tem nos chamado para esse lugar de dependência, para esse lugar de sentar no colo dele, né? De estar perto dele e de pedir para que ele faça conforme a vontade dele nas nossas vidas. E uma coisa que eu tenho falado com o Senhor, o Salmos 90, ele é um Salmos que é como se eu meditasse nele a todo momento. Senhor, me ensine a contar os meus dias. Me ensine a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, para que eu não viva de forma vã, correndo loucamente atrás das coisas dessa terra, esquecendo-me das coisas celestiais, que eu não desperdice os talentos, que eu não desperdice o dom que o Senhor colocou na minha vida, que eu não desperdice a graça do Senhor sobre a minha vida. Porque quando eu olho para trás, eu vejo o quão maravilhosa é a graça do Senhor sobre minha vida, o quanto o Senhor mudou o meu cenário, o quanto o Senhor mudou as minhas perspectivas. Hoje eu sou totalmente dependente dele. Tudo eu coloco nas mãos dele. E tudo que o Senhor confiou a mim, tudo de importante que eu tenho hoje, porque o importante para mim não é só as minhas conquistas materiais. O mais importante é a família que ele nos confiou. É a maternidade que ele nos confiou. É o dom que ele nos confiou, né? O ministério que ele nos confiou. E assim, isso é que ele quer que venhamos a multiplicar. Nisso que ele quer que venhamos gerar frutos, e frutos bons, para que a partir desses frutos bons se multipliquem outros frutos bons. É isso que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor não quer que a gente retenha um casamento abençoado. O Senhor quer que a gente edifique outras pessoas a partir do nosso casamento. O Senhor quer que nós venhamos doutrinar os nossos filhos no caminho da obediência, para que a partir dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos gerem filhos de obediência, né? Que são a nossa geração futura. Qual que é a educação que nós estamos dando para os nossos filhos? E a partir daquilo que o Senhor nos entregou, o nosso ministério, quais frutos nós estamos gerando para essa geração e para a geração futura? O Senhor não quer que venhamos ser como o mar morto. O Senhor quer que venhamos ser como rios de águas vivas que fluem dentro de nós para jorrar na vida de outras pessoas. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E o Senhor, ele não faz. O Senhor, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. E como eu havia falado, tudo que ele faz é perfeito e na medida certa. Mas ele nos dá uns dons e nos dá habilidade conforme a nossa capacidade. Tudo que nós temos de bom nos foi confiado e está na nossa responsabilidade. E o Senhor espera que nós venhamos multiplicar tudo aquilo que ele coloca nas nossas mãos. Se você passa por alguma dificuldade aqui, é porque o Senhor, ele quer te entregar algo. E algo que está dentro da capacidade daquilo que o Senhor está curando dentro de você. A gente tem a mania de falar que todas as dores que nós enfrentamos é o Senhor nos ensinando, né? Nos permitindo passar por elas para que a partir delas a gente venha ajudar outras pessoas. Nós venhamos fazer com que isso nos torne servos do Senhor, enviados do Senhor para edificar outras vidas.
através daquilo que nós passamos, do sofrimento que nós passamos. Nenhuma dor que nós passamos é em vão. Nada do que acontece nas nossas vidas é em vão. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito do Senhor sobre isso. Que venhamos ser pessoas que buscam a multiplicar os talentos e as habilidades que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque ai daquele que não multiplica o que recebe. Ai daquele que é desobediente às instruções do Senhor para este tempo. O Senhor colocou nas minhas mãos uma faculdade de direito. O Senhor colocou no meu coração. É que a partir daí, ciclos de miséria serão encerrados na minha vida. E eu iria, a partir da minha vida, gerar frutos novos na minha família, na vida do meu filho e nas pessoas ao meu redor. O que acontece em mim não pode parar em mim. Os testemunhos que eu gero não pode parar em mim. Tudo que acontece comigo não pode parar em mim. É para multiplicação do reino, porque o reino ele está em movimento. Nós precisamos entender que a partir da disciplina, da constância e do foco, nós iremos manter, nós iremos fazer com que isso se torne uma coisa mais profunda e mais intencional na busca pela multiplicação daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, de sermos profundos, intencionais, de sermos constantes, de sermos focados, de sermos pessoas organizadas, determinadas a cumprir aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Mais do que isso, mais do que ser fiel aos outros, é ser fiel a Deus e ser fiel a nós mesmos. Porque é tempo de multiplicar e não permitir que Satanás coloque medo. Muitas vezes eu tive medo de não dar conta, medo de dar errado, medo de as pessoas não me aceitarem, medo do que a minha família iria falar, como muitas vezes falou: ah, você vai fazer uma faculdade de direito e não vai advogar? Você quer concurso público? O que estudando há tanto tempo? Como eu ouço ainda hoje muitas coisas, mas eu filtro e entrego nas mãos do Senhor, porque o tempo não é meu, o tempo é do Senhor, e eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu preciso fazer o que está ao meu alcance. O possível está nas nossas mãos, mas o impossível quem faz é Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Não é na força do nosso braço, é conforme a vontade do divino. E nós somos mulheres que estamos no desafio de 21 dias. E o que nós estamos buscando nesse desafio? Nos tornar pessoas melhores, mulheres com objetivos, mulheres com propósito. A partir de nós, o que nós vamos gerar depois desse desafio? Nós não vamos poder estacionar. Nós vamos precisar dar continuidade ao que nós estamos vivendo aqui. Porque o que está sendo gerado dentro de nós não é para nós, é além de nós. É para que o Senhor faça através de nós a vontade dele. Então, nós não podemos parar. Nós precisamos nos mantermos em movimento. Uma das coisas que me ajudou muito foi ter um auxílio da minha psicóloga. Ela sempre falava comigo: Jéssica, se organize. Organize o seu dia. Seja fiel ao que você organizar ali no seu dia, sabe? Estabeleça todos os seus horários. Anota, limpa a casa, lava a vasilha, ir à academia, estudar, ter tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade com meu filho. Se você gosta de assistir um filme, estipula um tempo para você assistir um filme. Tempo com Deus, que é prioridade, é acordar, o devocional. Se você não consegue fazer depois das 8, antes das 7, acorde mais cedo, porque essa é uma das nossas prioridades, o nosso tempo com Deus, porque o tempo com Deus nos trará sabedoria para lidar com as demais coisas que virá nos nossos dias, à nossa frente. O nosso tempo com Deus nos fará discernir aquilo que é do Senhor, aquilo que não é do Senhor, porque o Senhor nos dará discernimento para isso. Nosso tempo com Deus abrirá os olhos do nosso entendimento para saber o que é uma afronta de Satanás, o que não é uma afronta de Satanás. Nosso tempo com Deus nos fará quebrar ciclos viciosos. Nosso tempo com Deus nos fará abrir os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que o Senhor quer falar conosco durante o nosso dia, para enfrentar os leões que virão. E organização é algo que te ajudará a manter a constância e a disciplina, porque você vai olhar no seu final do dia
Quando você passar o check-in, o que você foi firme à sua palavra e o que você não foi firme à sua palavra. E isso é muito importante. E sermos fiéis a Deus, sabe? Não permitir que Satanás coloque medo e limitação. Porque o que Satanás faz? Ele coloca dentro de nós a semente do medo para gerar dentro de nós frutos malignos, para nos paralisar, gerar em nós ansiedades, depressões, fazer com que a gente seja limitado dentro da grandiosidade daquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. Então não permita que Satanás coloque medo dentro do seu coração, porque o Senhor quer gerar sementes que gerarão frutos bons para o reino dos céus. O Senhor quer fazer a partir de nós. O Senhor quer fazer através de nós. Que não venhamos ser como o mar morto, que venhamos ser fonte de rios de águas vivas. Que o Senhor flua dentro de nós e através de nós, para gerar na vida de outras pessoas. E o que eu quero dizer para vocês, mulheres, multiplicar o que sabe, pois o pouco que sabemos é muito para quem não sabe nada. Multiplica o que você sabe, o pouco que você sabe. Seja fiel no pouco e no muito eu acrescentarei. Como o Senhor disse na parábola, servo bom e fiel, foi fiel no pouco e no muito eu vou fazer. O Senhor não quer que a gente faça com... O Senhor não quer perfeição. O Senhor quer que a gente entregue com o coração verdadeiro e quebrantado para Ele. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós venhamos ser fiel no pouco que sabemos, porque o pouco que sabemos é muito para quem não sabe nada. Então não retenha isso, que às vezes tem uma pessoa próxima de você que precisa do pouco que você sabe, e você vai ajudar essa pessoa a ser firme, a ser fiel, a ser constante, a ser disciplinado naquilo que você sabe. Então seja fiel no pouco, para que no final dos dias, quando o Senhor vier e tivermos que prestar conta ao Senhor, Ele chame você, bendito do meu Pai, você foi obediente a mim, aos talentos que eu te entreguei, aos dons que eu coloquei dentro de você, a todas as habilidades que eu coloquei, que eu te confiei. Você não enterrou, você multiplicou. E eu faço um desafio para você, mulher, neste momento. O Senhor colocou no meu coração esta semana. Faça uma oração todos os dias ao Senhor, para que o Senhor traga aos seus olhos os talentos e as habilidades que Ele confiou a você. Que você faça a oração de Salmo 90, para que o Senhor te ajude, te ensine a contar os seus dias, para que você encontre nele um coração sábio e não viva de forma insensata, não viva de uma forma desobediente. E o desafio que eu faço para você é, a partir de amanhã, faça um cronograma de todo o seu dia, de tudo que você for fazer. Amanhã não, essa noite, faça um cronograma de tudo que você tiver de fazer. Acordar, quando você levantar, horário de levantar, horário do devocional, horário do café, de organizar a casa, se você tem uma consulta, se você programe, que você vai ver o quanto isso vai te ajudar a ser uma pessoa constante, disciplinada naquilo que você tem dificuldade. E eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida. E eu clamo ao Senhor neste momento, para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele nos faça enxergar naquilo que estamos falhando. Nós viemos a corrigir a rota e andar em obediência ao que o Senhor nos chamou para fazer, e não aquilo que queremos fazer, mas aquilo que o Senhor nos designou, para que o Senhor nos confiou a fazer, sem medo. E eu creio em nome de Jesus que nós venceremos essa batalha. Nós venceremos o medo, a ansiedade, a depressão. Eu creio em nome de Jesus que nós não vamos ser mulheres paralisadas. Nós seremos mulheres que gerarão frutos para a geração futura. Em nome de Jesus eu declaro, na autoridade que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu a autoridade, então declare dentro da sua casa: a minha casa é um terreno fértil, a minha vida é um terreno fértil, a minha família é um terreno fértil. E nós geraremos frutos de bênçãos, frutos para a nova geração que vier. E vai ser, eu creio em nome de Jesus, que nós seremos mulheres que geraram frutos bons para o reino dos céus.
e que o Senhor faça cair por terra toda a esterilidade, e que nós seremos mulheres que geram sementes do reino e não sementes do mal, não sementes do medo. Eu faço esse desafio a você neste momento. Escreva, anote um cronograma daquilo que você irá fazer todo o seu dia e seja fiel àquilo que você fala. O horário que você acordar até o horário que você for dormir. Seja fiel a tudo que você falar, a tudo que você fizer. Faça um cronograma, faça este cronograma. E se for preciso, anote os Salmos 90 e poste lá, poste este desafio e nos marca no Instagram, nas redes sociais. E eu glorifico muito a Deus por ter passado este tempo aqui com vocês. E que esta palavra edifique a sua vida de alguma forma, que eu peço a Jesus neste momento. Sejamos mulheres de novos hábitos, porque o Senhor fará nova todas as coisas em nossa vida. Em nome de Jesus. Um beijo para todas vocês. Amém.